agora, o que vamos apresentar agora é uma coisa realmente especial. Temos hoje o Jorge Vaz de Carvalho para nos falar da tradução do Dante, da tradução da Divina Comédia do Dante, que acabou exatamente agora de sair. Aliás, foi apresentada a semana passada na Biblioteca da Imprensa Nacional. A imprensa, como todos sabem, ou a maioria, é uma editora, a editora pública, que tem uma missão de promoção da língua e da cultura portuguesas, é uma editora de salvaguarda patrimonial, que garante um conjunto de edições como esta que acabaram de ver agora do Sá de Miranda, que como é fácil de compreender, são edições que não têm uma natureza comercial e que não podem de forma alguma no mercado recuperar o investimento financeiro e em tempo que este tipo de trabalho exige. Aliás, não é uma novidade, não é apenas em Portugal que isso se passa. O quadro conceptual europeu é sempre esse, é sempre o Estado, de forma direta ou indireta, que garante ou que ajuda a que textos que são fundamentais para a cultura de cada país possam ter edições críticas, que são naturalmente edições para especialistas, onde se comparam as diversas variantes, mas que têm um papel muito importante, porque quando os textos são fixados, é a partir dessas edições que é possível fazer edições para o grande público com base em textos fidedignos. A Divina Comédia teve a última tradução em português, em Portugal, em 1995, que foi a tradução do Vasco Graça Moura, que todos conhecem. Enfim, passaram-se quase 30 anos, é o espaço de uma geração, é a altura de termos uma outra tradução, ainda mais quando nos encontramos neste ciclo comemorativo, não só em Portugal, mas em todo o Ocidente, que são as comemorações à volta dos 700 anos da morte de Dante Alighieri, que é indiscutivelmente um dos autores fundamentais do cânon literário e cultural do Ocidente. E estes autores do cânon literário e cultural do Ocidente são também uma preocupação da imprensa nacional. Claro que os autores portugueses, as edições críticas do Essa, do Camilo, do Garrett, do Pessoa, tudo isso é indiscutível. Mas é também indiscutível disponibilizar em língua portuguesa, em traduções de grande qualidade, estes autores, que são os tais autores que pertencem ao cânon. Por isso, há uma série de anos, a imprensa mantém ativa a tradução para português da edição completa de Aristóteles. É um trabalho que só a imprensa nacional podia fazer. Da mesma forma, tem uma coleção de clássicos gregos e latinos com traduções exemplares. Em 2018 foi criada uma coleção, a coleção Itálica, em que se insere precisamente esta Divina Comédia, dedicada aos clássicos italianos, clássicos e clássicos modernos, como é o caso, por exemplo, de Ungaretti, cuja poesia completa foi lançada no final, ainda no início deste ano. E eu leio-vos a descrição, o objetivo da coleção, que está mesmo na página de rosto, que é disponibilizar ao grande público italianos clássicos ou modernos, estimulando o conhecimento pelo público português de nomes incontornáveis do cânon da literatura italiana, pouco editados ou pura e simplesmente esquecidos pelo mercado português. A disponibilização de autores indiscutíveis em língua portuguesa é também uma forma de promover a cultura e a língua portuguesas. Pronto, e mais não digo, isto enfim, é uma apresentação, é a justificação. Alguns podem sempre perguntar porque é que a imprensa nacional decide fazer agora a Divina Comédia, a tradução da Divina Comédia, quando existe uma tradução do Vasco Graça Moura, que é uma tradução reconhecida. A razão é esta, passaram-se 30 anos e esta é a razão pela qual é precisamente a imprensa nacional que o faz, por causa deste papel e desta missão. E deixo-vos agora com o Jorge Vaz de Carvalho, que vai falar da tradução, de Dante, dos critérios que utilizou, enfim, de tudo o que ele quiser, naturalmente. Muito boa tarde e, em primeiro lugar, muito obrigado por este convite.
não podia ser melhor para falar de Dante Alighieri e fundamentalmente dele. Desde os tempos da faculdade sempre me fez muita impressão o afastamento que a cultura portuguesa e mesmo o ensino universitário tinha dos grandes autores italianos. Quando eu entrei para a faculdade, nós íamos para a filologia germânica e, portanto, estudávamos inglês e alemão, ou íamos para a filologia românica e estudávamos português e francês. O italiano ficava sempre para uma cadeirazinha opcional ou coisa do género. Ora, não é possível compreender a fundo a poesia portuguesa renascentista, desde logo Sá de Miranda até Luís de Camões, sem os grandes clássicos renascentistas italianos, designadamente, como toda a gente sabe, Petrarca. Não é? Nem é possível entender, por exemplo, o nosso século XVII, Francisco Rodrigues Lobo, por exemplo, sem ter lido o Cortigiano do Baltesare Castiglione, que de resto tive também a felicidade de traduzir e saiu em dezembro passado, editado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Portanto, este desafio de traduzir Dante Alighieri, ainda por cima no ano das comemorações do seu centenário, para mim não podia ser mais bem-vindo, até porque desde os anos 90 que eu vinha traduzindo a Divina Comédia para a Gaveta. E já em 94 tinha traduzido praticamente todo o Paraíso. E comecei pelo Paraíso por uma razão muito simples. Ao contrário de quase toda a gente, eu acho, se tivesse que escolher, evidentemente que não é possível a escolha, mas se tivesse que escolher, o Paraíso seria, do ponto de vista da qualidade estético-literária, a minha cantiga de eleição. O que de resto se compreende perfeitamente. Quando Dante escreve o Paraíso, já tem a maturidade de ter escrito as outras duas cantigas. Ora, Dante Alighieri dedicou os últimos 15 anos de vida a compor este seu opus magno literário. A Divina Comédia, que ele iniciou por volta de 1306, por aí, e concluiu em 1321, portanto, pouco antes da morte, é indubitavelmente uma das mais geniais criações do espírito humano de todos os tempos. E Dante estava consciente de ter escrito, de ter criado, diz ele mesmo, abrindo aspas, um certo género de narração poética que difere de todos os outros. Isto escreveu numa carta, numa epístola, a Can Grande della Scala, o senhor de Verona, que de resto é o dedicatário do Paraíso. A comédia, portanto, é poesia narrativa, que não apenas no género e, obviamente, na extensão, mas na dimensão política, moral, religiosa, profética e, acima de tudo, poética, supera os méritos da lírica do Dolce Stil Nuovo, que Dante cultivara, sem dúvida nenhuma, a partir do magistério de Guido Guinizelli, juntamente com outros poetas, entre os quais aquele que ele considera o seu primeiro amigo, Guido Cavalcanti, que é o dedicatário da Vida Nova. Agora, não se trata já de rimar em composições mais ou menos curtas a problematização da ética amorosa. Fosse o amor entendido como uma força irracional e tragicamente destruidora, corporizado por uma amada que despoja o amador de si mesmo, como é para Cavalcanti. Fosse ele, pelo contrário, uma energia dolorosa, mas que aperfeiçoa e espiritualiza num processo redentor por via de uma amada beatificadora, como é para Dante. Nesta narração de uma viagem de 7 dias pelas 3 condições da eternidade cristã, o inferno, o purgatório e o paraíso, a palavra poética quer elevar-se à capacidade de igualar a palavra sagrada. Pretende-se
tão autêntica e autorizada quanto as Sagradas Escrituras. A comédia tem, portanto, o alto valor de um poema sacro. Aliás, é exatamente a designação que Dante lhe dá no canto 25º do Paraíso. Poema sacro. E a explicação é simples. A criação poética, primeiro, obedece a um mandamento celeste. Beneficia da inspiração sobrenatural. Trata matéria que é matéria santa. E os seus conteúdos doutrinais são fundamento de instrução moral e de iluminação espiritual para realizar um plano divino de salvação. O que é que eu quero dizer com isto? Os trabalhos e os dias de Dante, que resultam desta disposição divina providencial, não se concluem, no último verso do poema, não se concluem no momento em que Dante, personagem, tem a visão de Deus no paraíso. Nesse momento, começam outras árduas tarefas, que já não são as da viagem. São as do registro escrito dessa viagem. Porque a razão final da viagem do poeta é precisamente a mensagem da comédia. Se o poema recebe se o poeta recebe essa graça divina que é o engenho, foi precisamente para testemunhar à humanidade transviada a visão do estado das almas após a morte, as penas infernais, as expiações da purificação e os júbilos da redenção paradisíaca, que são os prémios ou punições que a justiça de Deus destina eternamente à pessoa, segundo o bom ou o mau uso que durante a passagem pela vida terrena ela fez do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, é uma faculdade da mente humana para deliberar e orientar as suas decisões, criando, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade pelas escolhas voluntárias de cada um. No poema, portanto, Dante empenha-se em convencer e mobilizar a sensibilidade religiosa, a consciência política, a força da vontade e, evidentemente, as capacidades mentais do leitor, iluminando, a partir da sua experiência pessoal de pecador, aquele árduo itinerário da alma para a beatitude. Portanto, revelar ao ser humano o caminho para a redenção, e eu diria, não bem revelar, relembrar ao ser humano o caminho para a redenção, é, portanto, a alta missão da comédia. Na epístola que eu referi, na carta que ele escreve ao Can Grande della Scala, Dante explicita exatamente o propósito da comédia. Diz ele: o fim de todo e da parte é remover os viventes desta vida de um estado de miséria e conduzi-los a um estado de felicidade. Bom, devemos recordar que a criação da comédia se realiza ao longo da terrível experiência de exílio de Dante. Esse exílio que foi decretado por uma injustiça política. Aliás, é muito curioso que, noutra carta, na Epístola 5, Dante, falando de si próprio, apresentando-se à pessoa que escreve, diz de si mesmo: humilis Italus Dantes Alighieri Florentinos ed exul iméritos. Ou seja, este humilde italiano, Dante Alighieri, florentino e exilado imerecidamente. Exílio esse que o forçou a deixar tudo.
os bens, a mulher, os filhos e a perder para sempre Florença. A cidade natal, a que ele sempre, toda a vida, desejou regressar e desejou regressar já consagrado como poeta pelo alto mérito do poema que, como ele diz num canto do Paraíso, o fez por muitos anos magro. Cá está a expressão que nos indica precisamente que a sua grande tarefa, depois da viagem, é realmente a escritura do poema, a escritura da comédia. Portanto, esta crise pessoal, naturalmente, no entanto, nós devemos pensá-la integrada na perspectiva, e devemos pensá-la porque, ao longo da comédia, nós encontramos sistematicamente uma crítica amarga e ferocíssima, tanto à sua Florença natal como àquilo que ele designa pela acerva Itália, e que, no fim, é uma crítica a toda a humanidade. Esta crise pessoal integra-se exatamente na perspectiva de outra crise, uma crise muito mais profunda, que é a crise da própria cristandade. Da cristandade que ele vê abalada em todos os seus fundamentos. Nos fundamentos políticos, nos fundamentos sociais, nos fundamentos religiosos, nos fundamentos morais, nos fundamentos culturais, e que para ele, obviamente, urge sanar a bem da felicidade da terra e da salvação eterna. Falando do ponto de vista histórico, não nos podemos esquecer que, se Dante começa a escrever a comédia por 1306, 1307, ora bem, 1307 é precisamente o ano em que Filipe IV de França mandou supliciar e exterminar os Cavaleiros Templários. E, logo em 1309, o mesmo Filipe IV levou Clemente V a deslocar a sede papal de Roma para Avignon. O que, de resto, esteve na origem do que se chama depois o Grande Cisma do Ocidente, que duraria até 1417. Portanto, estamos realmente em grande crise civilizacional e cultural, na medida em que, obviamente, a Igreja tem um papel determinante naquilo que são os modelos culturais e civilizacionais do Ocidente na altura. E, precisamente, no cume dessa degradação, Dante via os poderes do Império e da Igreja. Por um lado, vacante o trono do imperador. Não havia imperador na altura. E, por outro lado, para Dante, o trono de Pedro estava usurpado, obviamente, pelo mau Papa. E, portanto, ausentes essas figuras de autoridade política e religiosa que liderassem o temporal e o espiritual, prevalecia o quê? Aquilo que Dante chama a cega cupidez, que para ele é a origem de todas as prepotências, de todas as corrupções, de todas as discórdias, de todas as injustiças. E, portanto, como consequência dessa cega cupidez, dessa avidez pelo poder e pelas riquezas, naturalmente graçavam as guerras entre reinos e senhores, os conflitos entre nobres e papado, as disputas entre cidades rivais e a violência entre fações políticas inconciliáveis de cada cidade. Ora, precisamente, essas violências entre as fações políticas inconciliáveis de cada cidade é que determinaram o exílio de Dante de Florença. No caso que mais de perto nos toca, porque estamos a falar da Divina Comédia, os responsáveis eclesiásticos, uma vez que transcuravam a condução do carro da Igreja, levando não pelos caminhos da iluminação, mas para o precipício. E porquê? Por tomarem, como diz Dante, por esposa a cupidez em vez da caridade. E isto é uma acusação, atenção, que Dante
faz numa carta que escreve aos cardeais que estão reunidos em conclave em Carpentras após a morte de Clemente V para a eleição do novo Papa, e Dante escreve-lhes exatamente uma carta a acusá-los disto mesmo. E, portanto, se não existe autoridade eclesiástica credível, se não existe uma firme, clara e caridosa direção da Igreja, então, ele próprio, o próprio poeta, sente-se perfeitamente autorizado, sente toda a autoridade para devotar a sua voz, ainda que seja laica e isolada, para combater, como diz ele, nessa carta, combater por Roma, sede da Igreja, pela nossa Itália, reparem, tendo em conta que Itália só vem a ser unificada já na segunda metade do século XIX, não é? Pela nossa Itália, portanto, há uma consciência pátria extraordinariamente importante e, escreve ele, para o dizer mais plenamente, por todas as cidades peregrinas na terra. Portanto, devemos sempre ler todas as críticas que ele faz à Florença ou a determinadas cidades particulares e à própria Itália como uma grande sinédoque da degradação de toda a humanidade. A comédia, este poema, é realmente palavra de salvação para a fé religiosa e para a vida civil da humanidade. E é nesse sentido que escrevi no prefácio aqui à minha tradução que a comédia toma o valor apostólico de um novo Apocalipse e de um novo Testamento. E o poeta assume-se verdadeiramente como um mensageiro divino. Ele vai percorrer o inferno, o purgatório e o paraíso para ser mensageiro dessa verdade apostólica que deve transmitir a toda a humanidade. Quando muitas vezes me perguntam qual é a presença e a atualidade de Dante, quem nos dera que ele não fosse tão atual. Porque todos os valores que ele defende, se são evidentemente devotamente cristãos, não deixam de ser valores que devem ser defendidos por qualquer pessoa, independentemente da sua confissão religiosa, ou mesmo por agnósticos ou por ateus. A ideia de ser contra a corrupção e ser pela lealdade entre as pessoas, ser pela não violência e pela solidariedade entre os homens, etc, 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 não são valores, obviamente, exclusivamente cristãos, mal seria. Mas, vamos ver, podemos dizer tudo isso acerca da comédia, e é verdade. Mas as melhores intenções numa má escritura podem ser boas intenções, mas não são literatura. Rime é verdade. O que constitui a vitalidade da Divina Comédia e faz dela realmente um dos mais valiosos textos canónicos universais de sempre é, obviamente, a sua altíssima qualidade literária. E onde é que encontramos essa altíssima qualidade literária? Pois bem, na riqueza da invenção, na energia sugestiva dos versos. Eu creio que muito do cinema fantástico e de terror foi beber as suas origens nas visualizações que Dante faz do inferno. Na arte, e isto é muito importante, na arte com que transforma doutrina teológica, filosofia moral ou ciência e técnica em poesia. Muitas vezes diz-se que a poesia não é capaz de dar os valores fundamentais de doutrinas
doutrinas teológicas, doutrinas filosóficas, doutrinas científicas, etc. Não é capaz os poetas que não são capazes. Dante contraria por completo toda essa ideia. E já agora contraria Dante na poesia, como contraria, por exemplo, Mozart na flauta mágica. Portanto, tudo depende, evidentemente, do gênio do artista. Onde é que a poesia atinge também a altíssima qualidade? Bom, na imaginação das paisagens, na imaginação das personagens, quer sejam elas personagens reais, históricas, quer sejam personagens mitológicas, quer sejam personagens ficcionais, quer sejam monstros, por exemplo. Paisagens e personagens construídas com uma vivacidade que parecem criaturas tangíveis, não é? No virtuosismo, para dotar os motivos alegóricos com uma substância realista, na matéria cultural, intelectual, sentimental, emocional, que forma aquela visão extraordinária do ser humano na imanência do seu diminuto e efêmero agir terreno face à transcendente imensidão da eternidade. Realmente, sendo Dante ideologicamente ainda e culturalmente ainda um autor medieval, que o é, o próprio sistema cosmológico que ele apresenta na comédia ainda é o sistema medieval. No entanto, a comédia está muito longe de ser e supera largamente aquela maneira medieval que tinham os escritores, no fundo, de fazer glosas a uma determinada auctoritas, a um determinado autor de referência que eles se limitavam a glosar. Não é? Não, aqui já estamos na plena originalidade conceptual. Numa composição verbal expressa na criatividade de um discurso que é já um discurso moderno numa língua completamente inovadora. Aliás, língua inovadora a tal ponto que o próprio título comédia justifica-se porque Dante escolhe escrever não no latim, que era a língua normal da comunicação douta, dos textos da religião, da filosofia, da ciência ou do direito, artificialmente instruído, portanto, pelo estudo da gramática, pelo estudo livresco, mas escolhe escrever naquilo a que se chama a língua vulgar. Aquele toscano que as crianças aprendem, não nas gramáticas, não nos livros, mas naturalmente articulando os sons ao colo das mães. É isso que ele diz, precisamente, num extraordinário ensaio, que de resto vai ser também traduzido no próximo volume dedicado a Dante, pela imprensa nacional, que é o De Vulgari Eloquentia. Essa fala de uso comum, afinal, ele escreve na fala de uso comum pela gente mesmo plebeia e iletrada. É que este poema, como é óbvio, não se destina apenas a literatos, mas a todos os que, para o seu bem e da sociedade, têm necessidade de uma pedagogia moral, ou, como diz Dante, de um nobre ensinamento. Dante até considera a língua vulgar, pela sua anterioridade, pela sua naturalidade e pela sua universalidade, mais nobre que o latim. E, evidentemente que, trabalhado nas suas virtualidades estéticas pela liberdade linguística do autor, o vulgar prova toda a sua capacidade expressiva.
o alcance e a precisão terminológicos, a ductilidade para dar voz aos vários matizes da realidade e da fantasia, e leva-se verdadeiramente à dignidade literária de uma verdadeira língua italiana de cultura. Sabemos, Dante escreve a comédia tendo como base, portanto, o seu florentino materno dos finais do século XIII, mas acolhe uma ampla diversidade lexical. Evidentemente que essa ampla diversidade lexical não é alheio o facto de o intelectual exilado e nómada, não é, ir contactando com os diversos vulgares italianos ao longo de 2 décadas. Recorre a tudo o que são vulgares italianos, recorre a sicilianismos, a provencialismos, a galicismos, recorre naturalmente e a miúde a latinismos e construções latinizantes, sobretudo quando trata contextos solenes, evidentemente, ou faz referências clássicas ou bíblicas, ou da teologia escolástica, ou da filosofia aristotélico-tomística, ou das obras de ciência medieval, mas pode também apresentar colorações arcaicas e, muitas vezes, amplia-se com a construção de neologismos. Portanto, reparem, é uma variedade linguística absolutamente assombrosa. Mas, deste núcleo fundamental, deste extraordinário amor e valorização da fala vernacular materna, bem podíamos recolher, hoje ainda, a inteligência das formas de explorar as infinitas possibilidades expressivas de uma língua. Mas a grande lição dantesca é tornar a língua e o amor à língua o que, afinal, agrega, sustenta, exprime e recria culturalmente a identidade de uma pátria comum. Isso deveríamos nós portugueses compreender hoje, e hoje fundamentalmente, porque face ao imperialismo do inglês e ao colonialismo do brasileiro, mostramos hoje a mais desprestigiosa incúria e indiferença. E eu, que sou professor de língua portuguesa na universidade, sei bem do que estou a falar. Cita-se a miúdo, mas esquece ou não se entende pessoalmente ou plenamente Bernardo Soares, o pessoano Bernardo Soares, quando centra o alto sentimento patriótico na língua portuguesa. Não é uma banalidade dizer a minha pátria é a língua portuguesa. É que nós não somos portugueses por outro motivo. Não somos portugueses por nascer em Portugal. Há muita gente que não nasceu em Portugal e que é portuguesa, e muita gente que nasceu em Portugal e não é portuguesa. Não somos portugueses porque temos uma religião única comum. Cada qual tem a liberdade de ter a confissão que quer e lhe apetece ou de não ter nenhuma. Não somos portugueses pelo facto de termos todos a mesma ideologia. Felizmente, vivemos em democracia. Não somos portugueses por termos todos a mesma filiação clubística. Ainda que eu acho que toda a gente devia ser do Benfica. Não é? A única razão que nos define como portugueses é a nossa língua. E uma língua que, ao contrário de todos os países da Europa, todos, tem 800 anos de existência de norte a sul do país, dentro da mesma estrutura, quer de fronteiras, quer cultural. Não encontram mais país nenhum na Europa com estas características. Isso devia ser para nós e para a matriz europeia da língua portuguesa um motivo de orgulho e um motivo de defesa fundamental, porque o amor à língua é o amor à pátria. Isto escreveu Eduardo Lourenço. E escreveu mais, diz ele,
Mais do que um património, estou a citar, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem pátria. E ele avisa que a nossa língua portuguesa, aquilo a que ele chama o tesouro do luso, diz ele, e cito novamente, deve ser defendido da usura do tempo e das pretensões das outras a ocupar os espaços sem defesa. Fim de citação. Ora, o título Comédia é exatamente justificado por este extraordinário amor à língua materna, à língua vernacular. Mas também é justificado por outra coisa, que é a pluralidade estilística. Porque a tragédia não autoriza a pluralidade estilística. A comédia, sim. E a pluralidade estilística é, eu ouso dizer, uma antecipação por séculos dos modernismos de fim do século XIX e princípios do século XX. Quando nós olhamos para Eça de Queiroz e dizemos, cá está o estilo de Eça de Queiroz. E o estilo de Eça de Queiroz é perfeitamente identificável. É um estilo. O estilo, antes dos modernismos, é uma unidade que define os escritores. Ora, como sabemos, uma das características fundamentais do modernismo é romper com a unidade dos estilos. Olhamos, por exemplo, para o Ulisses do James Joyce, que eu também tive a felicidade de traduzir, e cada capítulo é escrito num estilo diferente. Mais do que isso, há um capítulo que muda de estilo de parágrafo para parágrafo. Portanto, esta pluralidade estilística que parece que foi descoberta pelos modernismos é exatamente o que Dante já pratica no início do século XIV. E pratica, basta ler o texto e vermos que na ascese literária do inferno até ao paraíso, desde as representações imaginativas dos terríveis círculos infernais até àquela visão paradisíaca do que, afinal, não tem existência física, daquilo que está para além da compreensão humana, daquilo que é inefável. E aí está este valor extraordinário da comédia, não é? Porque uma coisa é nós inventarmos monstros, castigos terríveis, situações de filme de terror, como é o inferno. E eu percebo que normalmente as pessoas gostem mais do inferno por isso mesmo. Outra coisa é pôr em verso o paraíso. Como é que se põe em verso o inefável? Como é que se põe em verso aquilo que foge transcendentemente à compreensão humana? Isto é o que ninguém conseguiu nem antes, nem depois de Dante. Com algumas aproximações. E, portanto, não só, esta pluralidade estilística que vai do inferno até ao paraíso, mas até a pluralidade estilística na variação no interior de cada uma das cantigas. Nós podemos ler, por exemplo, no inferno, elevações trágicas, como é a narração do conde Ugolino, não é? Aquele que está posto na prisão e que depois está com os filhos na prisão e se oferece em carne aos filhos que estão a morrer de fome, etc. Uma visão completamente trágica. E vemos no paraíso, por exemplo, inesperadamente, o uso de termos crus, quase obscenos, como, por exemplo, aqueles em que São Pedro invectiva o Papa Bonifácio VIII e a Igreja corrupta, no canto 27º do Paraíso.
Há, por exemplo, versos que mimetizam a tradição lírica cortês. O mais célebre de todos é a parte mais traduzida de toda a comédia, que é o episódio de Francesca da Rimini, não é? no Canto Quinto do Inferno, e outros, lá está, que dão forma poética a matéria que é, afinal, matéria científica. Por exemplo, tratando de problemas de astronomia, de geometria, de óptica. Quem é que se lembra de fazer isto em verso? Quem me dera ter estudado isto no liceu, assim, nos bons decassílabos, talvez me tivesse facilitado a vida. Dão forma, portanto, à matéria científica, dão forma à matéria filosófica, dão forma à matéria teológica. Outros versos usam, por exemplo, a linguagem popular, a linguagem grotesca, às vezes até obscena. Porquê? Porque se vai adequando coerentemente, em diversos momentos, às conveniências das diversas temáticas, das diversas situações e das diversas personagens. Bom, falando sobre a tradução, é realmente a tudo isto, a todas estas diferenças, a todas estas particularidades, que deve atender e tem de dar conta um tradutor. Ao bom tradutor exige-se fundamentalmente o respeito e a lealdade para com a criação original, porque isso implica o respeito e a lealdade para com o leitor. E nesse sentido, se o conseguir fazer, o bom tradutor nunca é um traidor. Pelo contrário, a sua criatividade mede-se pela maior fidelidade ao autor. O autor e o seu ato criativo, para mim, são indisputavelmente sagrados. O tradutor não é o autor e, portanto, não tem o direito de disputar ao autor a sua criação. Traduzir não é um ato corsário ou predador, alguém apropriar-se de uma criação alheia para torná-lo um texto seu. De resto, fazê-lo em relação a uma obra como a Divina Comédia, não é? Das mais geniais criações verbais do espírito humano, e a um autor da dimensão de Dante Alighieri, da parte do tradutor, seria até uma pretensão ridícula, não é? Porque nenhum refazimento do tradutor podia, nem de longe nem de perto, comparar-se naturalmente ao original. Portanto, aquilo que procurei fazer aqui, como em todas as traduções, foi respeitar fielmente a terza rima dantesca, a variedade dos estilos, os ritmos do verso, no rigor da sua métrica, o valor da prosódia, o timbre das palavras, com um cuidado extremo em nunca corromper o significado ou fazer perder o sentido só para forçar uma rima. Nunca alterar um tempo verbal, nem inventar inexistências ou distorcer um verso para obter uma rima. E mais, nunca abusar da mesma rima no interior de um canto, porque é isso que faz Dante. Dante nunca utiliza a mesma rima no interior de um canto. Para um tradutor é muito fácil repetir ar com ar, ou gerúndios, ando com ando, etc., e fazê-lo várias vezes dentro do mesmo canto. Mas isso não é traduzir Dante, porque Dante não o fez. E, portanto, direi que, como disse Duarte Azinheira, que a tradução é também uma forma de defesa e valorização da língua portuguesa. Sobretudo ao confrontar-se com o desafio de transportar um texto sublime como é a comédia. Porque, tal como eu entendo, a tradução começa por ser um estudo demorado daquilo que Umberto Eco chama a
a intenção do texto. Isto é, e cito, o que ele diz ou sugere em relação à língua em que se exprime e ao contexto cultural em que nasceu. E, portanto, o papel do tradutor é um longo labor de um intérprete privilegiado que se deve apagar humildemente para transparecer na sua língua o que o autor criou naquela em que se exprimiu. O melhor tradutor, para mim, é o tradutor invisível. Diante da comédia, o que procurei fazer foi, digamos assim, sentar-me com Dante à mesa comum, partilhar um diálogo de amigos leais, trocando uma experiência de beleza. Isto é, traduzir como se não traduzisse. Como se limitasse a copiar o texto que Dante escreveria se a sua fosse a língua portuguesa. Muito obrigado.